3 encontros com o diabo. Calma, não é a mesma pessoa que encontrou, não. São 3 relatos de encontro com o diabo que eu vou querer saber a sua opinião. Então, fica comigo nessa madrugada porque aqui o horror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici. Bem-vindos a Sete Além. Aqui é a sua casa. Sete Além, a gente trouxe o horror de volta. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Boa madrugada, Alminha. Boa madrugada, Luciano. Vamos pro relato agora, vai. Eu vou contar pra vocês 3 relatos de encontro com o diabo e o primeiro se chama Meu príncipe virou o diabo. A Ana e a irmã dela, Joana, têm 1 ano e 9 meses de diferença, igual eu e meu irmão, coincidentemente, inclusive. E elas, quando tinham ali por volta de 13 anos, a irmã dela, e 11 anos, a Ana, então a Joana tinha 13 e a Ana tinha 11, elas iam para a escola de manhãzinha com a mãe delas de ônibus, a mãe descia no trabalho, quer dizer, primeiro elas desciam na escola e a mãe continuava no ônibus para descer no trabalho. E na hora de voltar, elas voltavam sozinhas, porque a mãe continuava no trabalho, então elas não voltavam com a mãe, elas iam para casa sozinhas de ônibus. Elas chegavam em casa por volta do 12h15 sozinhas, as 2 garotas, era um bairro tranquilo, de uma cidade tranquila, casa de madeira, uma casa mais antiga. Elas entravam ali, a mãe já tinha deixado comida pronta e elas almoçavam e brincavam e estudavam, faziam todas as atividades delas ali trancadinhas dentro da casa, seguras. Ou será que não? E da onde elas ficavam ali na cozinha, dava para ver quem se aproximava sem que a pessoa visse. Sabe aquelas separações em que você consegue enxergar quem está se aproximando, mas a pessoa não vê dentro da casa? Elas tinham isso e é importante esse detalhe. E teve um dia que elas voltaram da escola numa tremenda chuva. Correram para dentro de casa e lá fora aquela chuva forte, trancaram tudo e foram esquentar comida. Esquentaram, se serviram, sentaram na mesa. A Ana, que está contando o relato, se sentava de costa para a porta da cozinha e a Joana se sentava de frente para ela e, por consequência, de frente para a porta. Estavam comendo ali e a Joana de repente parou, olhou para fora e falou: "Quem está vindo aí?" A Ana, que está narrando, não chegou a olhar para trás. Antes que ela olhasse, a própria Joana falou: "Tem alguém vindo aí, sim." Então a Ana sentiu um arrepio, porque não costumava chegar gente estranha e sempre era ruim para a criança ter contato com adultos estranhos, né? Afinal, os pais não estavam. Então o que elas fizeram? O que elas costumavam fazer sempre? Se jogaram no chão e foram engatinhando até a parte da porta para olhar melhor, porque a pessoa que estava vindo não via elas fazendo isso. Então elas fizeram isso para poder enxergar quem estava se aproximando. A Ana confessa que ela olhou e não viu nada. Já a Joana, de 13 anos, não só viu, como comentou o seguinte: "Meu Deus, que homem lindo! É o homem dos meus sonhos." A Ana conta que não enxergou ninguém porque ela estava deitada de barriga para cima e a irmã que estava por cima dela olhando e falou assim: "É o homem dos meus sonhos." E a Ana ficou assim: "Para de brincadeira, Joana, para de palhaçada, tá me assustando." Mas a Joana dizia: "Ele é lindo, nunca vi ninguém tão lindo assim." Foi então que deu um trovão muito forte. Quando deu esse trovão, as 2 meninas se assustaram, mas não gritaram. Elas estavam preocupadas com o estranho que estava parado na porta delas. Porque esse estranho não chamou, não fez nada, apenas ficou parado em frente. E ele parecia estar olhando fixamente para a Joana. Como assim? Ele não conseguia vê-la, era impossível alguém estar enxergando alguém ali dentro, mas ele parecia estar. Então a Joana, irmã da Ana, começou a chorar. A Ana falou: Que foi? Ela falou: "Ele está mudando." E a Ana perguntou: "Mudando como?" E a Joana falou: "Ele está se transformando." A Ana, deitadinha de barriga para cima, começou a tentar sair para correr para dentro da casa, lá para outro cômodo. Mas a Joana ficava falando assim: ai meu Deus, de olho fixo no homem lá fora. Ela falava: "Ele tá virando, ai, é um lobisomem, não, meu Deus, é o diabo, é o diabo." A menina estava em pânico, tremendo. A Ana saiu debaixo dela desesperada.
A Ana não quis mais saber. Assim que ela saiu debaixo da irmã, ela correu para a sala e escancarou a porta da sala que ficava nos fundos da casa, que dava diretamente para outra casa do mesmo quintal, que era a casa da avó delas, que elas chamavam de Nona. E a Ana ficou gritando: Nona! Nona! Só que elas sabiam, as duas, que a avó dormia após o almoço, fazia um cochilinho, sabe? Mas não adiantou, a Ana ficou desesperada gritando pela avó, para a avó vir acudir, socorrer as duas. Do nada, a Ana sentiu um puxão para trás, alguém tinha puxado a camisa dela, a camiseta. E era a Joana, desesperada, com a cara lavada de lágrimas. Ela falou: fecha essa janela que ele tá dando a volta, ele pode entrar, ele vai querer entrar para pegar a gente. A Ana fechou a janela desesperada, chorando muito. Nisso, a avó escutou, a Nona escutou a gritaria. Então ela correu da casa dela e foi bater numa porta lateral ali. Abre, abre meninas, abre, abre, tentando abrir, preocupada com as netas, o que podia ter acontecido. E ela tentava abrir. Nisso a Joana foi até a porta e tentou girar a chave não girava. E a Joana fazia toda a força e a Ana falava: abre logo pra avó entrar, abre logo. E a avó batendo na porta, desesperada, querendo entrar na casa das netas. E as netas não conseguiam abrir e só choravam e gritavam. Então, do nada, a tempestade em 1 segundo parou. Parou. Sabe quando desliga o chuveiro? Foi o que São Pedro fez. Desligou o chuveiro. Desligou a chuva. Parou a chuva. Quando parou a chuva, Joana conseguiu virar a chave e abrir. A avó entrou tremendo. As 3 estavam tremendo. Porque a avó disse assim: eu nunca senti um arrepio tão forte, um desespero e um medo em todos esses meus 200, não, tô brincando, em todos esses anos de vida, eu nunca senti tanto medo assim. Rapidamente as meninas contaram para a avó, mas elas contaram com tanta verdade e sinceridade sobre o estranho que parou na porta, que era lindo, que se transformou, que a Ana não tinha visto, mas a Joana sim. Contaram todos os detalhes que a avó na hora acreditou e entendeu. Então a avó falou: pega a chave aí. Tirou as 2 da casa, trancou a casa, levou as 2 para a casa dela que ficava ali atrás. A senhora trancou a própria casa, pôs as 2 meninas no sofá e ela sentou no meio. Então passaram a tarde toda rezando o Pai Nosso. E foram muitos Pai Nossos e Ave Marias até as 5h40. Se uma precisava ir no banheiro, ia às 3. Se uma precisava beber água, iam às 3. Não se desgrudaram, rezando e chorando, rezando e chorando. E elas disseram até que o dia foi clareando um pouquinho depois de escurecer de novo por causa do fim da tarde. Quando era 5h40 mais ou menos, escureceu. Então assim que estava escurecendo, já era quase 6 da tarde, a avó falou assim: eu tô sentindo, tô intuindo que a gente tem que esperar sua mãe na estrada, a mãe de vocês. A mãe delas chegava às 18h30, descia do ônibus e ia andando até a casa, tranquila. E não estava mais chovendo, só que mesmo assim a avó sentiu que elas tinham que ir lá esperar a mãe. Só que as meninas falaram: vó, a gente tá com medo, a gente rezou aqui, mas estamos com medo. Ela falou: eu também tô com medo. Ela pegou um radinho de pilha, sintonizou na estação da cidade onde o padre rezava todo dia às 18 horas a Ave Maria. Como acontece, ele faz uma pequena missa transmitida, e naquela cidade isso era muito forte. E a avó foi com o rádio assim, transmitindo a missa, com as 2 meninas agarradas no braço. Ela foi indo para a estrada, sozinha. E a Ana conta que a cidade era pequena, vazia, mas mesmo assim naquela hora tinha gente na rua. Mas estranhamente naquele dia não havia ninguém. E a avó foi daquele jeito tremendo até o ponto onde elas encontravam a mãe das meninas. Quando a mãe desembarcou do ônibus, ela se espantou, porque estava lá a mãe dela, né, a senhora ali com o rádio levantado, as 2 meninas ainda de uniforme, tremendo de frio, todo mundo assustado, e ela assustou também. Mas aí voltaram para casa mais aliviadas, contando para a mãe tudo o que tinha acontecido. Quando elas foram seguindo com a mãe até a casa delas e com a avó, com a Nona, a mãe não acreditou em nada daquilo. A mãe falou: ai, vocês estão impressionadas por causa da chuva, meu Deus, ô mãe, a senhora dá trela para coisa de criança. Só que quando elas se aproximaram da casa delas,
Na porta de entrada tinha pegadas de sapatos de homem, pegadas masculinas de pés enormes na entrada, porque a lama, alguém tinha pisado na lama e deixado aquelas pegadas, alguém havia ficado parado em pé naquela porta por algum tempo. E até hoje a família da Ana ainda acredita nessa história, e a avó e a própria irmã Joana têm certeza que elas quase tiveram um encontro com o diabo. O estranho no porão. Esse relato é contado pelo Paulo, e ele era novinho no início dos anos 2000, e esse relato aconteceu com ele e o irmão dele na época. Ele e o irmão tinham ali entre 16 e 14 anos e moravam ali naquela casa de alvenaria no interior de Minas Gerais, e os pais trabalhavam muito, trabalhavam fora, e aí eles ficavam, a mesma coisa do relato anterior, ficavam sozinhos em casa. E era uma casa grande que eles usavam várias coisas ali, tinha porão, tinha sótão, estilo casa americana, mas é porque havia muita coisa para guardar ali, muita coisa de agropecuária que eles utilizavam ali para uma pequena horta, um pequeno sítio que eles também tinham. Então era uma casa enorme para as duas crianças, e o Paulo diz que brincava muito naquela casa, tem boas memórias de aventuras com ele e o irmão. No porão especificamente, tinha uma porta fechada dentro do porão. Então você entrava no porão, havia uma porta trancada com cadeado, onde o pai guardava coisas. Eles nunca tiveram coragem de abrir aquilo ali, mas como eram crianças, eles inventavam coisas assustadoras que podiam estar ali. Porém, o Paulo nunca contou para o irmão dele, mas ele sentia um certo arrepio daquele local. Sentia um mal-estar, sim. Mesmo não tendo nada ali, teoricamente, ele sentia que aquele lugar emanava uma coisa ruim. Até que um dia estava tendo uma baita tempestade, os pais não tinham chegado ainda, os meninos estavam ali brincando, tentando se distrair, eram 18 horas, então os pais iam chegar logo. Só que aí o que aconteceu? Acabou a força, isso mesmo, apagou tudo, imagina o terror. Rapidamente as crianças pegaram lanternas, eles já estavam meio que escolados para isso, caso acontecesse. Havia também a possibilidade de usar velas. Eles pegaram as lanternas, ficaram brincando ali, iluminaram mais ou menos e ficaram num cantinho da casa, os pais iam chegar logo. Foi quando o Rafael, irmão do Paulo, falou: "Você está escutando?" E eles ficaram em silêncio e ouviram arranhões vindo da porta lá debaixo do porão. Arranhões fortes vindo do outro lado daquela porta. Como era possível? O que será que era? Aí o Paulo pegou o Rafael e falou: "Vamos descer lá e ver?" Eles desceram, logicamente tremendo, mas aquilo era uma aventura e os arranhões podiam ser qualquer coisa. Eles estavam acostumados com animais também, ratos, essas coisas. Só que quando eles chegaram lá, os arranhões pararam. Iluminaram a porta. Não tem nada aqui. Foi quando eles ouviram 3 batidas fortes vindas do lado de dentro. O Rafael subiu correndo, chorando na hora. E o Paulo começou a tremer, não sabia o que fazer. Ele pensou em ligar para os pais, mas assim, o celular era péssimo naquela época e não tinha telefone fixo para onde eles encontrariam. E não tinha um número fixo para eles ligarem, porque os pais estavam já vindo em direção à casa, entendeu? Então eles foram para a sala, que era o lugar mais perto da porta de saída, sentaram num sofá, se cobriram, não a cabeça, mas pelo menos o pescoço, e ficaram com a lanterna. E o Paulo conta que pegou um rádio e ligou e deixou numa estação ali para ficar fazendo um barulhinho para eles esperarem os pais chegarem, e aquela chuva comendo lá fora com trovões, raios e Deus lá mais sabe o que. Foi quando eles ouviram barulhos novamente, muito mais altos, e não vinha do porão mais. Eles escutaram passos correndo no andar de cima, e junto com esses passos, som de correntes sendo arrastadas. Se coloquem no lugar deles. Foi quando o Rafael olhou para o Paulo e falou que ele não queria ouvir. Falou assim, com o olhinho arregalado: "Tem alguém no andar de cima. Tem alguém andando lá em cima." Então eles ouviram um barulho de porta estourando. A porta do porão estourou. Aquela porta que dava medo, que estava tendo arranhões e batidas,
fez um barulho plá, como se o vento, mas não tinha vento porque era um lugar fechado, forçasse a madeira e estourasse. Eles tiveram certeza, algo tinha escapado lá de dentro e vindo para casa. Então, o Rafael começou a falar assim: vamos para casa da tia, vamos para casa da tia. Só que a tia deles morava a 1 quilômetro dali. Naquela chuva não dava para ir até lá. Mas o Rafael só queria ir para casa da tia. Então o Paulo falou: não, vem cá. Pegou ele pela mão, correu até um banheiro. Olha a ideia das crianças. Se trancaram no banheiro, num canto, com as lanternas na mão e o cobertor, e ficaram ali tremendo, morrendo de medo. E lá de dentro do banheiro eles ficaram em silêncio, só que eles ficaram escutando passos já no andar de baixo, passando em frente à porta do banheiro, voltando, e eram passos molhados, encharcados. Podia ser um ladrão? Podia. Alguém estava andando ali na região, na parte externa do banheiro, fora do banheiro, na verdade, no corredor. Alguém andando pela casa. E essa pessoa ficou andando, só que ela andava devagar, não era alguém com pressa tentando pegar alguma coisa para ir embora, era andando devagar, como se soubesse que as crianças estavam lá, até que essa pessoa parou em frente à porta do banheiro. Os dois se tremeram muito, o Rafael chegou a se urinar e a porta da maçaneta do banheiro começou a girar. Alguém do lado de fora estava tentando entrar. A maçaneta ficou girando e alguém forçando a porta. Só que a porta estava trancada, né? Foi quando eles ouviram uma voz que nunca mais saiu da cabeça dos dois até hoje, uma voz grossa e ao mesmo tempo infantil, que falou assim: você está escondendo ele de mim, Paulo? Não esconda ele de mim. As crianças começaram a tremer e se olhavam e não sabiam o que fazer. Foi quando a voz falou assim: vocês esqueceram de mim, me deixaram lá. Agora eu saí e eu tô aqui. Não esconde ele de mim não, Paulo. De repente, a voz parou. E os pés, a sombra dos pés que estavam embaixo da porta, saíram de lado. E pareceu que aquilo foi embora. As crianças aliviaram um pouco, respiraram. Então começaram a bater na porta, alguma coisa. Tu, 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 tu. Abre, Paulo, abre, Paulo. E era aquela voz grave e infantil ao mesmo tempo. Eles começaram a gritar: vai embora, e chorar, e pedir pela mãe deles, e pedir por tudo, chamar por Deus. Então as luzes voltaram. Quando as luzes voltaram nesse segundo, eles ouviram a porta da frente se abrindo. E a voz do pai e da mãe: meninos, onde vocês estão? Tá tudo bem? Eles ficaram aliviados. Foram até a porta, o Paulo ainda testou, abriu, não tinha ninguém. Mas o andar de baixo estava bem bagunçado, com as cadeiras todas derrubadas, coisas mexidas. E eles nunca entenderam nada. Contaram para os pais aquilo. O pai olhou tudo, realmente a porta do porão estava estourada, mas aquela porta dentro do porão dava para uma parede um pouco mais afastada. Era um lugar vazio, que o pai nunca soube para que servia aquele espaço. Podia ser um depósito de lenha, vamos supor, ele não sabe exatamente, mas era um cubículo fechado que agora estava estourado, aberto. E anos mais tarde eles mudaram daquela casa, mas nunca mais passaram por um fenômeno assim. Porém, Paulo diz que tem certeza que naquele dia o diabo veio atrás do irmão dele. Essa transmissão foi invadida. Você precisa se tornar membro e ajudar a espalhar a palavra. Entra agora no Apoia-se e aproveite os benefícios. Deixe seu like agora neste vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Aproveite também para me seguir nas outras redes no @oficial7além. Eu estou de olho em você. E aí, o que acharam da segunda história? Vamos embora para a terceira. A terceira é muito legal. A terceira batida na porta da capela. O relato foi enviado pela irmã Teresa de Oliveira, uma freira. Ela tinha, na época, 30 anos. Hoje ela tem 62 anos e esse relato é muito bacana. Ela ajudava numa igreja que ela chama de Paróquia São Miguel Arcanjo.
Ela trabalhava lá, fazia os afazeres dela. Ela conta que era uma igreja que ficava numa colina cercada de mata espessa, mas que o pessoal da cidade ia visitar sempre, que era uma igreja bem frequentada, mas ficava nessa área meio restrita, meio fechada. E era uma igreja construída em pedra de uma maneira bem sutil, bem diferente, usando madeiras escuras e pedras locais com vitrais altos. Era uma igreja bonita, ela dizia. Naquela tarde, o padre Henrique estava dando aula de catequese para 8 crianças da cidade. E elas estavam ali tendo a aulinha e a irmã estava ajudando. Até que começou uma tempestade. Olha a tempestade de novo. E uma tempestade tão forte de chuva e raio que até o vitral de São Miguel Arcanjo se iluminava a cada raio. Parecia até que ele erguia a espada, ela disse. As crianças que estavam tendo aula de catecismo ficaram com medo, mas o padre era brincalhão, a irmã também abaixou ali a bola das crianças, fez com que eles tivessem fé e prestassem atenção na aula. Porém, acabou a força. Mais um relato onde acaba a energia elétrica durante uma tempestade. Isso é o componente ideal para a imaginação ou para as forças ocultas atuarem de maneira a te deixar com muito medinho. E foi o que aconteceu com aquelas crianças naquela tarde, porque de repente, com a chuva, numa igreja sinistra, desculpa, mas é a verdade, eles ali, com um padre e uma freira, tudo se apaga. Ficaram todos com medo. Foi quando eles ouviram batidas na porta da capela. As batidas foram muito fortes, como se um homem forte batesse com a mão fechada, porrada na porta. Só que da onde a irmã estava, ela conseguiu esticar o pescoço e ver que o portão de ferro, que era logo depois do jardim da igreja, estava trancado. Então não tinha ninguém, porque a pessoa ali tinha que tocar uma campainha ou bater palma, porque não era hora de entrar ninguém ali. Então, quem quer que estivesse batendo tinha pulado o portão, o que é muito estranho. Foi então que a tranquilidade da irmã acabou, quando o padre foi até a porta tranquilamente, parou, as batidas continuavam. Ele parou, não abriu a porta. Ele se virou e voltou correndo e falou assim: "Atenção, irmã e crianças. Não abram essa porta de maneira alguma no mundo. Não importa o que vocês escutarem." E ele do nada se ajoelhou e começou a rezar. E ele rezava um pouco em português, um pouco em latim. Isso fez com que as crianças ficassem apavoradas. E a própria irmã também falou: bom, se o padre, que é a figura maior aqui, a autoridade religiosa, tá com esse cagaço, que será que ele percebeu? Tinha uma menininha lá, Clara, de 6 anos, que ela estava até fazendo ali a catequese logo no começo, era aquele comecinho de estudo. Ela agarrou na irmã e ficou ali tremendo, morrendo de medo de tudo que estava acontecendo. Então olha só o que aconteceu. Uma voz feminina começou a gritar lá de fora: "Luísa, Luísa, minha filha, abre aqui, é a mamãe, eu caí da escada, me ajuda." Só que assim, o interessante é que uma das meninas se chamava Luísa e a menina na hora: "Minha mãe." O rosto se iluminou e a menina pensou: minha mãe tá aí na chuva. Foi correndo ali para abrir a porta para a mamãe dela. Só que a irmã que está contando o relato era muito amiga da mãe de todas as crianças, mãe, pai, cidade pequena. E a mãe da Luísa estava internada há 2 dias por um problema lá de pneumonia. Não era ela. Ela não ia aparecer assim no meio da tarde tempestuosa, bater na porta e falar: Luísa. Ela ia falar: padre, alguém abre aqui. Ela ia avisar antes, ela ia esperar parar de chover. Ela estava convalescendo, se curando, ela não ia estar ali. Então a irmã que está contando esse relato segurou a Luísa com tudo. A Luísa tinha 9 anos, tá? E a Luísa ficou falando assim: me solta, irmã, me solta. Minha mãe tá aí, ela tá machucada, ela tava internada, tô com saudade. Só que foi engraçado essa coisa, foi bem de filme, porque a Luísa ficou desesperada, 9 aninhos, querendo abrir a porta pra mãe. A mãe batendo lá, ou será que era a mãe, alguma coisa, batendo ali na porta. E a irmã que conta o relato tentando segurar a criança. Quando o padre Henrique se levantou, segurou no braço da Luísa e falou assim: não é a sua mãe te chama de Luísa. Na hora a Luísa parou, porque realmente a mãe dela não devia chamá-la de Luísa. A pessoa que está contando o relato, a irmã, não sabe do que a mãe chamava, mas provavelmente não era pelo nome assim, Luísa, devia ser algum apelidinho, né? A Luísa parou e começou a chorar, pôs a mão no rosto, e o padre avisou de novo: não abram, não abram. A irmã
foi e acendeu as velas. As batidas pararam na porta depois que foi revelado que não era a mãe da Luísa. A irmã acendeu as velas para iluminar um pouco e falou para as crianças: fiquem tranquilos, tudo vai dar certo, vamos rezar que isso não é nada. Mas o padre meio que apavorava as crianças falando a realidade. Vocês têm que rezar, tem que ter fé, não pode abrir a porta. Deus está testando a gente, mas ele vai proteger a gente. Eu não sei quem está aí, mas não é coisa boa. Vamos ter fé. Então, com aquelas luzes meio bruxuleantes, né? Tremendo ali, a irmã não estava conseguindo ver onde estava todo mundo sentado, mas sabia que estava todo mundo perto, né? Pediu para todo mundo ficar ali perto das luzes das velas, perto do altar. Foi quando ela olhou lá no fundo da igreja e viu um dos menininhos da catequese correndo, o André, correndo ali no fundo, um menino loirinho. E ela falou: André? E ela foi buscar o André, se levantou para ir buscar. Só que o André estava ali, perto deles no altar. E ele falou assim: eu, irmã? Aquele sou eu? Isso mesmo, a irmã tinha visto, não só a irmã, outras pessoas também. Uma criança igual o André correndo dentro da igreja. Só que esse falso André voltou, ainda lá no fundo da igreja, e deu para todo mundo ver. E ele deu uma risadinha infantil, que era a voz de várias crianças rindo, meninos e meninas. Todo mundo ficou apavorado. E aí esse André falso olhou para eles, e as órbitas eram totalmente fundas, como se não houvessem olhos. A irmã não sabia como agir. O que ela falou? Vira todo mundo de costa, olha todo mundo para o altar, vamos olhar todo mundo para Jesus, vamos olhar todo mundo para Jesus. Só o padre que estava ainda abaixado rezando. A irmã jura que sentiu aquela criança, o falso André, se aproximando, devagar. E todos sentiram aquilo. Aquele falso menino, aquela aparição se aproximando. E as crianças choravam e a irmã dizia: olha para Jesus, reza, olha para Jesus. Eles sentiram aquilo se aproximando, sentiram o ar ficando com um odor horrível. Foi quando o padre, que era o único que estava virado para a porta, acompanhando a chegada daquilo, se ergueu com a cruz como se fosse um exorcista, apontou e começou a gritar um monte de coisa lá. Ele começou a gritar um monte de palavras em latim. E aí aquilo sumiu. Eles não viram sumir, eles só viram um alívio, uma lufada de vento. Então o padre falou: podem se virar. E não tinha mais nada. Bom, aí passaram-se mais ou menos 15 minutos e eles acharam que a chuva ia parar e que tudo ia melhorar. O padre falou: fiquem tranquilos, só não abram a porta, mas está tudo bem. Vai dar tudo certo, daqui a pouco acaba e vocês vão para casa de vocês e eu que vou ter que ficar aqui para dormir. Porém, não tinha acabado, o pior estava por vir ainda. Porque a porta da igreja abriu sozinha, como se fosse um super vento. A porta fez igual o filme, assim, ó. Pá! Abriu do nada. E as crianças se apavoraram e correram tudo pro fundo do altar ali, ficaram olhando. E entrou uma criança na igreja. Outra criança, mas não se parecia com o André, não se parecia com nenhuma criança ali. Ele tinha cabelinhos negros, escorridos, penteados, pele bem branca, olhos escuros e usava roupa antiga, de crianças antigas. E ele falou assim: eu vim aprender também, eu quero fazer o catecismo, ele falou. E a voz dele era normal, voz de criança. Só que minutos antes disso acontecer, tinha acontecido uma outra coisa que a irmã não contou, mas que agora eu vou contar. Eles estavam ali esperando 15 minutos, não tinha acontecido mais nada. Um dos meninos, o Felipe, estava tremendo de frio. E a irmã falou assim: vamos lá na sacristia pegar o cobertor. E eles foram. E aí tinha o cobertor ali, a irmã falou: ó, pega e volta, tá? Pega e vem aqui comigo. Ela ficou lá esperando e o Felipe veio com o cobertorzinho. Isso tinha acontecido minutos antes da porta abrir e entrar esse menininho bizarro pedindo para ter aula de catecismo. O fato é, ninguém sabe como, mas aquele garotinho que entrou para pedir para ter catecismo, aquele demônio, o padre ficou gritando: vai embora em nome de Jesus, não sei o que. E aquele menino falou: ah, depois eu volto então para ter. O menino fingia que estava tudo bem, para ter aula, tá? Eu volto aqui com meu pai. Ele virou e foi em direção à porta. Quando ele parou na porta, ele fez assim pro lado: vem, Felipe. E o menino Felipe não estava mais com a
irmã, ali perto da irmã com o cobertorzinho. Ele estava lá, como se ele tivesse ido, hipnotizado. A irmã não sabe explicar. Não é que ele desapareceu, apareceu ali. É como se durante tudo aquilo, o Felipe, encantado, tivesse dado a volta ali pelos bancos e ido para a porta. Porque o garotinho maligno falou: vem, Felipe. E aí o Filipinho, no cobertor, não resistiu à terceira tentativa do diabo e foi, deu a mão pro garoto e foi para fora, e a porta da igreja se fechou. Só que isso durou 3 segundos. O padre já tinha expulsado ele. O padre largou o crucifixo e falou: vamos buscar o Felipe. Só que na hora eles escutaram um som horrível lá fora, um som de grito, mas era um grito não humano, um grito animalesco. Eles sentiram a igreja tremendo e de repente a porta se abriu e o Felipe estava lá, branco, pálido, apavorado. O Felipe caiu no chão e começou a se arrastar para dentro da igreja. De alguma forma o Felipe tinha derrotado aquele demônio que tinha pego ele. Como será que foi? O Felipe veio se arrastando e a irmã e as outras crianças e o padre foram socorrer. Na hora que eles fizeram isso, viram que a chuva estava parando. O Felipe entrou na igreja se arrastando e ele estava vomitando um negócio preto e estava saindo sangue dos ouvidos dele. A irmã, as outras crianças e o padre notaram que lá fora estava clareando, a chuva tinha parado e estava clareando para anoitecer, sabe? Não estava de dia, estava já escurecendo. Mas pelo menos a chuva tinha parado. E eles correram para socorrer o Felipe, que estava se arrastando para dentro da igreja naquele estado. Quando eles chegaram no Felipe, eles notaram uma coisa muito interessante. O Felipe tinha pego o cobertor da igreja e só de sacanagem, brincadeira de criança, ele tinha pego uma estola roxa. Estola é aquele pano que o padre usa de várias cores, por vários motivos. Tem verde, para celebrações, amarelo. E ele tinha pego uma estola, como se fosse um cachecol para se aquecer. Na verdade, ele nunca disse que era um cachecol. Ele brincou um dia e contou que ele usou aquilo para brincar de celebrar a missa. Mas dizem os idosos da cidade, da irmã e a própria irmã também, que foi essa estola que salvou a alma do Felipe. Segundo o padre Henrique, ele começou a chorar na hora e falou assim: foi essa estola que salvou o Felipe, porque o diabo não pode levar uma coisa sagrada para o mundo dele, e o menino estava protegido pela palavra de Deus. Todos ficaram bem naquele dia e todos contaram isso para todo mundo da cidade, que até hoje acredita nesse relato, e qualquer um que vai para aquela cidade pode ouvir esse relato da boca das crianças que hoje são adultas, exceto da boca do Felipe, porque ele ficou mudo. E ele é mudo até hoje, ele não fala. Ele não é... Ele escuta, mas não fala. Não consegue falar. Ele escreve, mas a voz dele simplesmente não funciona. E todo mundo naquela cidade diz que essa é uma história de fé, não é uma história de terror. Mas eles sempre falam assim: o anjo caído, quando quer entrar, não bate. Ele entra quando a fé vacila. E esse foi o relato da irmã Teresa. O que vocês acharam? Quais dos 3 relatos foram os mais legais e quais foram os piores? Conta aqui pra mim, comenta, deixa seu like, porque você já sabe, aqui você é que manda. E 7 Além a gente trouxe o horror de volta. Então fica comigo nessa madrugada, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, nos vemos em 7 Além.